close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Pessoal, prazer de novo estar com vocês. Estou aqui eu de novo, Fabiano Montes, no Ano Podcast da Verdade. Papo franco, direto, olho no olho. Ronaldão aqui tá do outro lado hoje aqui na mesa. Desse lado aqui. Entendeu? Fala, galera. Não sei porque ele resolveu mudar, mas ele mudou hoje, tá? E hoje trouxemos 4 de outubro, e a gente prometeu que em outubro teremos muitas mulheres incríveis aqui, e nós trouxemos 4 delas aqui hoje no One on One. Nós trouxemos a Mari. Tudo bom, Mari? Olá, tudo bem? Nós trouxemos a Cris. Tudo bem? Jéssica. Tudo bom, pessoal? E a Fran. Olá, tudo bem? Para bater um papo com... vamos dizer quem é melhor, né? Quem são elas. Mas vocês vão ver aqui que tem bastante conteúdo legal e bastante história de cada uma delas, para que vocês tenham algum insight ou algo que possa, se Deus quiser, ajudar cada um de vocês aí, nossos telespectadores. Vamos lá? Vamos, gente? Vamos lá? Vamos lá. Então eu vou aqui pela... Ronaldo, quer falar uma coisa? Gente, eu esqueci minha caneca, então estou numa tacinha diferente aqui. Diferentão, né? Mas assim, é bom a gente ver o quanto ele vai tomar, né? É isso. Isso aqui entrega. Aí um brinde? Aqui, vamos fazer um brinde, então? Vai servir, Ronaldo? Vamos fazer o nosso É. brinde, né? Tudo bem? O Ronaldo ele só veio hoje como barman aqui, gente. Ele tá proibido de falar alguma coisa hoje. Então tá tudo já aí? Tudo? Ó, então o nosso brinde. Meninas, obrigado. Muito obrigado. Isso. Uma honra. Tem que beber. Maravilha. Agora vai, então, né? Vai, começa por mim? Vamos começar contigo, Mari? Pode ser? Pode Mari, ser. fala. Quem é você? Quem sou eu? Antes de falar quem sou eu, né, a gente estuda um pouquinho, né? A gente treina, né, para vir. Eu quero agradecer por estar aqui, por esse momento. Eu refletia muito, né? Por que estar aqui? E acho que a gente cada um vive alguns momentos que fala assim, puxa, só pode ter sido Deus, né? Quando a gente vive algum momento bom, às vezes a gente para e fala assim, puxa, estou vivendo isso só por Deus, né? Então, Certeza. estar aqui hoje, assim, é uma gratidão enorme. Primeiro a Deus, depois a vocês, né? Boa. E aquilo que a gente falava, né? Tem um propósito, né? Tudo tem um propósito na vida, né? E estar aqui, seja nós falando, né? Outubro Rosa ou qualquer outra coisa, mas existe um propósito para estar aqui. Então, agradeço a Deus, a vocês. E essa sou eu, né? Que sempre tenho gratidão pela vida. Acho que antes de falar profissionalmente, antes de falar de profissão, né? A gente é pessoa, né? Somos ser humano e é assim que eu sou, que eu me vejo. Apaixonada por gente, apaixonada por ajudar as pessoas. Então, essa sou eu. Por Apaixonada enquanto, pelo capital humano, pelo é isso? Capital humano, Deixa recursos humanos e capital humano. Pessoas. Cris. Diga aí. Vamos lá. Diga aí, quem é a Cris? A Cris é uma menina, mulher, casada, mãe de um pequenininho, Teodoro. Atualmente trabalhando como líder de contas a receber, uma nova empreitada esse ano. Também apaixonada pela vida, pela família, pelos amigos. Show. Isso aí. Isso aí. Não, você pula. Você tá de volta, mas não é ela. Jéssica. Jéssica, quem sou eu? Sou uma menina, mulher, né? Esse ano também tive a oportunidade de estar atuando como líder, venho aprendendo diariamente. Eu digo que eu aprendo ensinando, né? Aprendo diariamente com as meninas. Também sou apaixonada pela vida, como a Mari falou. Sou muito, muito grata por tudo que Deus fez, por tudo que Ele vai fazer na minha vida, porque eu creio, né? E amo a natureza, amo minha família, amo meus amigos. Estou muito feliz hoje de estar aqui com vocês, de compartilhar tantos momentos bons e principalmente por estar com as pessoas tão especiais para mim. E essa é a Jéssica. Muito grata mesmo por Não, tudo. faltou uma coisa, Jéssica.
Você tem que falar o que Deixar fala, registrado, tem que deixar tem que registrado. Esqueci de mencionar que sou torcedora do Mengão. Isso é muito importante. O mais importante hoje é saber. E aí? Diz aí. Então, eu primeiramente quero agradecer a Deus a oportunidade, de todas as oportunidades que Ele me deu até hoje na minha vida. Legal. Meu nome é Franciele Kishlevski, eu tenho 35 anos, sou casada há 12 anos, tenho um menino de 6 aninhos, sou Lorenzo. Sou formada em contábeis, hoje exerço a função de coordenadora do financeiro. E agradeço muito aos meus amigos, à minha família que está sempre comigo. Isso aí. Legal. Isso aí, Fran. Legal. E aí, Ronaldão? Eu sou o Ronaldo, eu tenho 47 anos, bem vivido. Estou numa nova etapa da minha vida e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar com essas 4 mulheres fabulosas. Agora o pessoal começou Agora a o bicho vai entender, pegar, né? vai entender. A Mari, né, no Capital Humano, a gente trocou muita figurinha, muitos perrengues. Ela escutou muito o Ronaldo se lamentar, o Ronaldo feliz, me deu muito apoio. Em contrapartida, as minhas meninas do financeiro, como eu costumo falar, até em outros podcasts, eu sempre falei de um time financeiro que eu tenho muito forte, que está liderando o negócio, que está lutando, está provando cada vez mais que a mulher tem poder para poder exercer cargos muito além do que possa imaginar. A nossa amiga Fran eu conheço aí há uns 16 anos, né, Fran? Quase um casamento. Já tivemos um perrengue junto, né? Conquistamos muita coisa juntas. Na sequência chegou a Cristiele, né? Uma moça que também a Fran tinha comentado que era muito boa. A gente colocou ela no financeiro, foi ali diretamente para a parte de cobrança, começou a exercer um trabalho muito bacana. Aí, em determinado momento da vida, a gente puxou ela para a empresa. Agora vamos trabalhar do lado, dentro do contas a receber. E por fim, eu conheci essa flamenguista, a Jéssica. Uma menina mais nova ali, né? Tá terminando a faculdade, muito empenhada, muito engajada. Chegou para ajudar no momento mais complicado do processo que a gente estava vivendo e trouxe muita coisa nova. Eu, assim, com toda a experiência que eu tinha, se hoje eu tô onde eu estou, né? Se eu tô conquistando mais coisa é porque eu tive, além de conseguir passar um pouco do meu aprendizado, do meu conhecimento para elas, que elas estão liderando perfeitamente bem. Eu aprendi muita coisa com cada uma de vocês, Jéssica, Fran, Cris e Mari. A vida é um aprendizado, não importa se você é mais velho, mais novo, se você tem mais conhecimento ou menos conhecimento. O que importa é aquilo que você pode agregar com as pessoas. De que forma que eu sempre gosto de falar, sendo muito transparente, e com essa transparência você ganha confiança. Você ganhou a confiança, tudo começa a dar certo e tudo começa a fazer sentido na nossa vida profissional e pessoal. Então, hoje para mim, eu até brinquei com elas ali fora, tá sendo um presente de Natal antecipado que eu tô ganhando, tendo essas 4 mulheres fabulosas no nosso programa, amigo. O olhinho brilha, você vê que o olhinho brilha, né? Eu sou apaixonado por elas, né? A gente, querendo ou não, criou uma amizade também, né? Fora do trabalho. Eu penso assim, a gente tem o nosso lar, que é o nosso porto seguro, né? E a gente tem que tentar fazer do trabalho também um porto seguro, tem que fazer um braço. E eu consegui muito com elas, né? Então, assim, tem dias bons que a gente tá todo mundo feliz, dando risada, e tem dias ruins que a gente não tá. E a gente consegue ver nas pessoas se a gente confia. A gente, no olhar, já identifica. Eu sei que aquele dia a Fran não tá bem, a Jéssica não tá bem, a Mari. Elas também percebem a mesma coisa no Ronaldo. Então, para mim, foi muito gratificante. E, assim, eu sei que hoje elas estão fazendo o troço perfeitamente bem e até melhorando processos. Então, assim, alguma coisa que lá atrás eu fiz, que eu aprendi e pude passar, está sendo melhorada até. E por outro lado, eu também estou crescendo, eu estou muito feliz de ver o crescimento dessas meninas. Eu sou apaixonado por elas. Então, parabéns para vocês. É uma honra ter vocês hoje aqui, como eu falei, e é um presente para nós. Legal. Eu acho que é isso aí. Legal. Deixa eu falar algo que é bem importante em cima disso, né? Mulheres, vocês estão arrebentando, né? Vocês já de bastante tempo vêm arrebentando. E quando o Ronaldo fala, né, que vocês vêm melhorando, vêm implementando processos, vêm realizando, eu não cometerei um erro quando eu
quando eu falo que vocês estão hoje extremamente à frente em entrega de resultados, extremamente à frente em organização, em vários momentos. É difícil, né, esse lance do comparativo, tá? É que vocês mulheres, e a gente tem que falar nisso no mês de outubro, vocês mulheres conquistaram o espaço de vocês e com muito mérito hoje, não sei se todos vocês sabem, tá? Hoje, os principais cargos de liderança do mundo estão com vocês, mulheres. Tá bom? E não é à toa. Não é à toa que isso vem sendo assim. Claro que, eu não sei se... É até uma pergunta para vocês, tá? E aqui não tem ordem não. Aí vocês podem responder e aí a gente vai... e pode cortar o coleguinha, falar se for importante, não tem problema não. Tá bom? Mas... vocês sentiram na caminhada... Talvez, eu não sei... Talvez a Jéssica, um pouco menos pela idade, que já começou, talvez, a vida profissional já nesse boom da mulher, mas você também responda, tá? Vocês têm em mente, ou vocês passaram por um processo de provação como mulher, profissionalmente falando, de ter que provar algo, ou de internamente sofrer por ser mulher nesse mundo corporativo que tem ainda suas diferenciações com relação entre homens e mulheres? Me digam aí vocês, qual é o sentimento de vocês sobre isso? Como vocês são 4 mulheres do mundo corporativo, é muito importante que vocês deem esse relato de vocês. Eu vou te falar que, buscando aqui, não me recordo de nada, mas eu acho que vai muito da posição que a gente toma, né? Tá. Então, assim, a minha posição como eu, Mari, eu não sei, mas eu vou buscar. Eu não sei a informação, mas eu vou buscar para estar de igual a igual. Então, assim, eu nunca me deixei, eu sempre falei assim, o meu mundo, às vezes, sou eu que faço, né? Então, assim, se a pessoa vai me maltratar, porque eu vou deixar. Então, assim, nunca deixei por ser mulher. Eu acho que tem então, muito né? meu de não ter sido frágil. Eu não me considero, acho que eu nunca fui uma pessoa frágil, porque eu sempre fui atrás, eu sempre busquei para estar de igual para não sofrer esse preconceito. E hoje, estando em frente do capital humano, a gente tem o recrutamento e seleção, não permito de jeito nenhum que a gente tenha esse preconceito, porque a mulher não pode. Não, todas podem. Exatamente. Todas podem, inclusive sejam cargos operacionais, por exemplo, a gente tem cargo de mecânico. Eu até fui questionada no começo do ano, mais ou menos, por que a gente só contrata homens? Homens, né? Por quê? Porque às vezes tem isso. As mulheres é que não se candidatam. Eu falei, a gente nunca freou, a gente nunca recusou nenhum currículo de mulher para vaga de mecânico. Nunca. Mas só que também a gente nunca recebeu. Então, será que às vezes um pouco hoje não está isso na nossa cabeça das pessoas... talvez está dentro da pessoa, né? Porque o conhecimento a gente vai atrás, a gente busca indiferente do sexo, né? Hoje você vê quantas mulheres caminhoneiras, Sim. quantas mulheres que dirigem ônibus, né? E eu acho que isso tá nelas de quebrar essa coisa de eu não posso porque eu sou mulher, não, né? Então assim, eu, Mari, acredito que sofri outras coisas, mas não por ser mulher. Talvez aquelas coisas de, queria eu estar ali ou alguma coisa assim. Mas aí sempre busquei o conhecimento para estar de igual para igual. Então, então, o que você diz é que o seu posicionamento te levou a talvez não encarar situações, a não sofrer e não encarar situações que a gente sabe, gente, aqui, de novo, é um podcast da verdade mesmo. E a verdade é que existe, né? Existe internamente. Eu acho um absurdo, a gente vai vendo notícia, eu tento não ficar vendo muito mundo jornalístico aí, né? Mas a gente para ver, todo dia tem alguma coisa sobre isso, mesmo por tanto que a gente fala. Para mim é um absurdo, entendeu? E é legal, mas você falar que o posicionamento faz diferença, e muita diferença. Né? Isso talvez seja uma grande dica para muitas mulheres, né? Concordam nisso? Sim. E aí? E vocês aí? Cris? Você já passou por alguma situação, né? Você que hoje é líder do Contos a Receber, diz aí.
esse questionamento da Mari de no financeiro, nós agora somos só mulheres. Por que que não contratam homens? Já tem isso. Sim. Já tem isso, Já né? tem isso. A gente já foi questionado. Fran, por quê? Não chega para o Você nosso está vendo, Mari? currículo. Exatamente. Sabe que a gente sabe que Masculino. existe? Mas tá vendo? Não chega. Não chega currículo masculino. Não, e assim, até, desculpa interromper a Cris, assim, até no momento que eu estava, existia esse questionamento também. Só que assim, de repente você tem um time ali que está coeso, que está funcionando. E aí volta aquela pergunta do Fabiano, né? A impressão que dá que a mulher, né, tirando o que você comentou, Mari, mas parece que a mulher no mundo de hoje, por mais que conquistou muita coisa, ela tem que estar 24 horas provando que ela é boa no que faz. Exatamente. Eu já escutei bastante, assim, botar um exemplo, sei lá, colocou lá o Ronaldo, um exemplo. Ronaldo, beleza, aí o Ronaldo saiu, de repente uma outra moça vai trabalhar no lugar dele, enfim, ou o Fabiano, pode ser de qualquer lugar. Quando o homem leva um processo, isso aqui vai dar certo, geralmente, às vezes ele não é nem questionado. Às vezes a mulher faz um planejamento muito melhor, com mais detalhe, e aí vêm os questionamentos dos próprios homens. Mas será que vai dar certo? Será que ela entende mesmo? E se a gente for para um lado mais assim, masculino, gênero masculino, tipo futebol, hoje a gente tem bastante juiz, bandeirinha, excelente, apitando. E eu cansei de estar na torcida, escutar. Nossa, por que não vai lavar louça? Tá apitando tudo errado. E o cara com a esposa do lado. Então por que ainda tem isso? Por que a mulher tem que provar que ela é boa? Pô, se falou, deixa ela fazer. Se errar, todo mundo pode falhar. Vamos corrigir. Então nesse sentido é complicado, né? Exatamente o meu sentimento. A gente tem que provar todos os dias que a gente é capaz daquilo. Seu sentimento é esse mesmo, então. Exatamente. Esse é o meu sentimento. Que a gente tem que provar todos os dias que tá naquele cargo ou tá fazendo aquela função e você é capaz para aquilo. Você tem que demonstrar, você tem que... Esse é o meu sentimento. Ainda hoje. Então, basicamente o que a Cris acabou de falar. Você tem que provar por A mais B que você é capaz, que você fez, que você foi lá, que você lutou por aquilo. Porque eu acho assim, que ainda existe, não por todos, mas tem uma boa parte que existe o tal ainda do machismo. Por que uma mulher está liderando? Por que é um time só de mulheres? Querendo ou não, para mim existe preconceito ainda. E a gente tem que provar, só que esse provar a gente não é uma vez, duas, três, é constante, é diariamente. Provar que você pode e que você é capaz. Não é porque você é um sexo frágil que você não tem capacidade de exercer aquela função. E, para mim, nós somos vistas como um sexo frágil, que não somos capazes. Mas nós somos muito capazes. Então, teu sentimento também é esse, né? Também. Você está vendo? É por isso que, Tudo assim, bem, eu sou a minoria. Mas isso aqui Mas é bom. que eu acho que, assim, talvez eu não tive a experiência, eu não ouvi comentários presenciar, assim. E, por exemplo, eu acho que a minha gestão acima, eu não vejo que tem esse olhar. Porque, por exemplo, se a gente olhar na Forza, onde nós todas trabalhamos, RH é mulher, financeiro é mulher, marketing é mulher, fiscal é mulher. Por que será, Mari? Eu defendo bem a causa. Eu acho que a mulher, ela tem, além da capacidade, ela tem comprometimento. Ela busca fazer. E eu acho que isso vem desde os primórdios, né? Pode ser. Essa mulher que sofreu, essa mulher que Batalhou, que manda em casa, né? Entendeu? organizada. Exatamente, né? Ela leva isso. E como sempre na vida, ônus e bônus, né? Talvez o que vocês estejam passando, talvez não. É um ônus. Mas olha o grande bônus disso. Esse provar sempre, todos os dias, está levando vocês a um mundo a altos níveis, né? E é isso, porque o mundo está vendo, caramba, olha como é fera, entendeu? Olha como é organizado, como é determinado, olha como sabe muito, olha como estuda, sabe? Olha como está capacitada demais. Então, essas provações aí do dia a dia levam vocês aonde vocês estão hoje. Diz você, Jéssica, você que tem um pouco menos de idade, tem 24 anos, né?
Qual a tua visão hoje? E você já vem de uma geração que já tem uma visão diferente. Diz aí. Eu vejo que, né, no meu ponto de vista, no passado era bem mais desse jeito. As mulheres não poderiam estar em cargos superiores de coordenação. Mas, assim, atualmente eu vejo que tem mudado bastante. Tanto que tem várias organizações que têm como lei, né, uma porcentagem de mulheres no cargo de supervisores, de coordenadores. Então, eu vejo que hoje, atualmente, isso tem mudado bastante. Antes sim, eu já trabalhei em vários lugares que 95% eram homens e 5% de mulheres. Existia esse preconceito. Mas agora, atualmente, onde a gente trabalha, eu já vejo que é diferente. 95% mulheres e 5% homens. Então, eu vejo que está se mudando conforme passar os anos. As mulheres estão demonstrando ser diferente. Demonstrando que conseguem, que podem, sabe? Chegar naquele objetivo. E é legal, assim, né, o Ronaldo agora junto também, né? A gente dentro das empresas, realizando palestra, mentoria e tudo mais, a gente vê hoje como a composição, né? Tem realmente hoje mais mulheres. Cada vez menos frequente nós termos turmas, e era assim, eu faço o que eu faço há 27 anos. Então eram muitos homens. Aí foi começando um pouco de mulher, vi crescendo mais mulher, agora tem demais. Essa semana, eu já dei algumas palestras essa semana, cara, muitas mulheres, mais do que homens, né? Semana passada, a mesma coisa, entendeu? A não ser que é uma empresa que exija talvez um trabalho muito mais físico, e existe isso, né? Sim. A gente ter, talvez o pessoal lá do chão de fábrica, mais homens, entendeu? Mas é legal também ao passo, né? Tem uma empresa que eu posso falar o nome aqui, Leclerc, uma empresa que a gente atende também, e atende grandes indústrias, né? Boticário, enfim, indústria da beleza, né? E aí, você vê, né? Beleza, uma mão de obra que precisa de mais detalhe, né? De mais organização, mulheres, a sua maioria mulheres, entendeu? Nós vamos trabalhar de novo com eles aí esse ano, trabalho todo ano com eles, sempre as mesmas mulheres ali, um turnover baixíssimo, interessante também. Né? Eu também tenho notado um turnover mais baixo, né? Que é essa entrada e saída de profissionais em turmas com mais mulheres. Entendeu? E tem que começar a entender, né? Entender esse processo, sabe? Mas, de novo, prova uma questão para mim muito simples, eficiência. Sim. E aproveitando o gancho, né? Comentando de palestras, você vê que o engajamento e a interação é das mulheres. Das mulheres, a maioria estão lá focada mesmo naquilo. Para ver crescimento, né? Isso, em querer aprender, né? Focada, e às vezes você dá uma passada de olho assim, de repente você vê um homem lá mexendo no celular. Tipo assim, isso eu já sei. Ela pode até saber, mas... Assim, literalmente cagando e andando, eu vejo também. É isso aí, já que o Fabiano falou, é isso aí. Mas é verdade, então assim, a gente vê assim, a mulher é muito detalhista, tem aquela questão, né? Ainda tem quem tem filho, marido em casa para cuidar. Então, assim, começa. Eu até imaginei que você fala isso. Então, fala. Então, vou deixar a palavra contigo. A mulher, ela era vista até então só como uma dona de casa. Ela sai cozinhar e cuidar do marido. Hoje não. Ela é dona de casa, ela é mãe, ela é profissional. São 3 funções que a mulher exerce. Sim. Antigamente existia o tabu, né? Mulheres só ficar em casa, cuidando do marido, dos filhos. Então, hoje em dia eu vejo que mudou totalmente. As mulheres querem estudar, se aprofundar na área para mostrar que é capaz. A ambição da mulherada é isso? Isso. A ambição aumentou bastante. É um exemplo de vocês dentro da empresa, né? Hoje tem, né, muito mais mulher ali nos cargos trabalhando e menos homens, né? Então, assim, vocês já ganharam espaço. E vão dominar o mundo. E tomara. Porque a caca toda foi nós que fizemos, né? Homens, né? Agora a mulherada tá botando ordem. Não, é um lance cultural, né, gente? Um lance que até vem diferente de país para país também, né? De cultura para cultura. E graças a Deus, né? Graças a Deus que a gente hoje tem o que a gente tem hoje, né?
E a cultura e aquilo, né? Eu acho que a minha mãe me ensinou diferente, como a mãe de vocês ensinaram diferente. A Isso, gente vai aham. ensinar diferente os nossos filhos e as nossas filhas, principalmente, né? Principalmente, então, né? Eu falo um negócio, muito pai, isso. não pode mais fazer isso. Eu falei, meu Deus, esqueci. Gente, o mundo hoje é um mundo em inovação, né? Em constante Exatamente, mudança, evolução. Exatamente. Então, tem muito disso, né? Eu, e com certeza vocês, nós somos muito diferentes do que nossa mãe foi lá atrás. E eu tenho certeza também que as nossas filhas vão ser diferentes do que nós estamos sendo, por mais que nós já somos muito mais evoluídas. E ela vai ser muito mais... Minha filha de 13 anos, Né? se falar em tecnologia ou outras coisas, anos-luz à minha frente. Ela me ensina, às vezes, alguma coisa que eu... Né? Então, é essa evolução, né? Acho que a mulher vem... Talvez o homem se acomode um pouco por achar que ele é o homem, é o macho alfa, já que a mulher pode já tem fazer tudo. tudo Será por que ele. tem disso? Será que poderia Talvez ser ele isso? ele não se veja em risco. Se a gente fosse comparar talvez homem isso. com mulher, Pode ele não ser. se vê em risco, talvez, entendeu? Zona de Talvez a conforto. mulher ainda se coloque numa posição ainda de risco por ser mulher e tem que continuar provando. É exatamente isso. Só que os homens estão tomando na cabeça. Exatamente. Porque Exatamente isso, né? se existe risco é para todos, né? Exatamente. Mas as mulheres, as meninas, né, já estão bem mais para frente. Que bom, né? Que bom, né? E até bom, eu falei sobre isso, né? Falei sobre inovação. E tem tudo a ver também, né? Todos esses passos aí, né? Para mim não deveria ser... Para mim, bom, os meses de vocês são todos os meses, sempre. É muito importante ter um mês de outubro que a gente pode focar em vários assuntos. Para mim, o mês de outubro não é... Lá quando começou, né? O alvo, tudo, né? Sim. A gente falar sobre somente saúde da mulher, sobre câncer de mama e tudo mais. Tá bom? Mas, acho que é importante falar sobre vocês mulheres de forma geral, né? Dar um enfoque a vocês mulheres. E vocês mulheres também estão à frente, vocês veem, né? A gente vai ter aqui semana que vem, nós vamos ter o pessoal do Boticário, nós vamos ter na outra semana o pessoal do Google, né? E sabe quem são? Mulheres. Mulheres trabalham com inovação, mulheres trabalham com beleza, é muito bacana, entendeu? E eu quero fazer uma pergunta aqui, ver quem vai responder primeiro. O que é para vocês inovação? Eu quero uma visão de mulher. E eu estou falando isso porque eu fiz esse exercício, a visão de mulher, porque de fato tem uma visão diferente. Tá? Eu vi esse viés com uma visão diferente. E fale você, o que é inovação para vocês? Vamos lá, gente. Que sentido, inovação? Inovação. Profissional, pessoal? Fala o que vem à sua cabeça. Porque assim, deixa eu falar uma coisa. Quando a gente fala em inovação, estou perguntando isso porque as pessoas pensam, em primeiro lugar, quase sempre em tecnologia. Em avanço tecnológico. Como vem isso sempre na cabeça das pessoas? Tá? E eu vou dizer, não é... Quer dizer, tem isso, mas a parte mais importante não é essa. Eu quero ouvir de vocês. Tudo novo, algo novo, né? Está se inovando, está se renovando, já Coisas não é novas. mais aquilo lá de trás, já é outra coisa, algo mais para frente, algo diferente do que era lá E atrás. pode vir também com renovação também. Renovação, exatamente. Algo novo. Se é novo, zeradinho, zero bala. Estou buscando novas coisas, conhecimento, outros caminhos, não ficar parada no tempo. Perfeito. E vocês teriam medo dessa... A gente está buscando inovação para renovação. Vocês teriam algum medo em renovar? Ou vocês são mais conservadoras? Não, eu não tenho. Eu vou de cara. Eu E que gosto. para mim vem junto... A gente está falando de inovação, renovação, e vamos pensar também em reconstrução. Reconstruir. Reconstruir é um processo que dói. Dói. Né? Eu tenho um certo medo, mas eu encaro. Então, se lhe vem uma proposta de mudança, você encara. Encaro. Com medo, mas eu encaro. O medo é importante, né, gente? Sim. O medo faz parte do processo, né? Porque a gente não pode travar por causa do medo. Eu sempre falo assim, né? Existe um negócio entre o que você é e o que você quer, né? E essa ponte chama-se medo. É sempre assim, né? Eu sempre falo, atravessa esse negócio e queima essa ponte. Volta não. É que senão No você vai vidro ficar sempre na mesmice ali, né? A oportunidade bate uma vez só na porta. E é
talvez... É isso aí, oportunidade. E às vezes ela só chega naquele momento. Ah, mas demorou. É porque você não estava preparada antes, né? Então chegou para você no momento exato. Vocês concordam com isso ou não? Sim. Né? E tem muito a ver com Deus também, né? É, tudo a ver com Deus. Tudo bem na minha praia. Muito, muito, muito. Mas não é? Sim, com certeza, com certeza. Eu já ia citar, né? Diz, né? A graça passa uma vez. Se você não pegou, se você não agarrou, já era, né? Então a gente precisa ver a graça e não deixar o medo atrapalhar, porque às vezes é isso, né? O medo acaba atrapalhando, né? Mas eu não sei, eu vi isso muito da minha mãe. Acho que minha mãe sempre foi... É uma senhorinha simples, lá de Chopinzinho. Mas, assim, ela sempre me incentivou a ir a fazer, a buscar, sabe? Então, eu acho que eu cresci com isso de ir buscar e de não ter medo. É difícil, mas não é porque é difícil que eu vou parar, que eu vou desistir. Então, não Duvide não se dá for pra fácil. deixar. É, exatamente. Isso é uma coisa que eu aprendi há faz bastante tempo. E vou contar uma situação que para mim tem tudo a ver com Deus, tem tudo a ver com estar em você, dar o próximo passo, ou as coisas acontecerem no momento que é para acontecer. Bom, 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas lá em Nova York, né, foram abatidas lá pelos aviões. E tem uma história, tem várias histórias, né? Essa é uma delas, de um rapaz que reclamou muito no caminho, estava indo trabalhar, ele reclamava porque o pé estava doendo, e ele tinha que chegar logo, e estava com um sapato novo, e estava pegando no calcanhar dele, e ele, pau da vida, parou numa farmácia para comprar um curativo, alguma coisa, para poder amenizar, né? E ele tem uma jornada com menos dor durante o dia. Toda a reclamação dele se converteu em gratidão, porque a parada na farmácia fez ele perder 10 minutos, 12 minutos, e os aviões bateram nas torres, ele não entrou e salvou a vida dele, e um dos aviões bateu no andar dele. Então, eu gosto sempre de falar sobre isso assim, ó, nós sempre estamos onde devemos estar, tá bom? Ah, mas estou sofrendo. É isso, faz parte do processo. Ah, mas está doendo. Eu sei que vai doer. Seja inteligente e sofra o mínimo possível, porque a dor vai continuar. Sim. Né? E é assim, né, Mari? E eu acho que... Acho não. Eu acredito, né? Tem que tirar o acho. E eu acredito que com Deus a gente consegue passar. É isso. Com Deus, a gente consegue, ele faz ali, mexe. E ele não está te preparando, não? Ele marca, com certeza. Ele está te preparando, não claro está? Claro que tá. Eu sei, por isso que tá doendo tanto. Mas assim, ele mexe os pauzinhos dele e ele ajuda a gente a passar. Falei pra você, Bia, a história de vida sempre é com os pauzinhos de Deus mexendo ali e Deus me levando. Pô, dá uma resumida, né? pra gente que o pessoal quer saber. Pensando agora que, poxa... Resumida nas etapas que eu já sei, mas que o pessoal tem que saber. Vou tentar resumir um pouquinho lá, né? Poxa, vim de Chopinzinho, tinha 14 anos, uma família super humilde, né? Vim com os meus pais pra cá. Interior do Paraná, né? Chopinzinho? Sudoeste. Não vamos dizer que é norte. Nada contra. Já tem uma coisa assim, tá vendo, né? Olha, gente, um ovinho, uma cidade abençoada. Então, vim de lá com 14 anos, né? Com a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Depois de umas histórias aí, meus pais se separaram. Meu pai voltou, minha mãe voltou para lá. Tem um irmão que voltou, tem um outro que é o sonho da vida dele voltar para lá. E eu não saio daqui de jeito nenhum, porque Deus me plantou aqui. Eu tenho certeza absoluta que Deus me plantou aqui, porque quando a gente vem de uma cidade pequena, eu me lembro me despedindo dos meus colegas, né, da escola, né, vai para a capital para encontrar uma vida melhor, para fazer uma vida melhor. Mas hoje eu olho os meus primos, por exemplo, minha idade, um pouquinho mais novos, todos estão muito bem de vidas também, muito bem de vidas.
Então, assim, isso me leva a crer. Se eu estivesse lá, talvez eu também seria bem de vida. Mas Deus tem uma história para mim aqui. E foi aqui que eu conheci toda a minha história, né? Então, falo desde o pequenininho lá, desde... Isso. Fala qual que são as etapas pra gente aí, né? As minhas etapas, né? Comentando um pouquinho com o Lá, Fabiano. 16 anos. 16. Eu tenho uma história, eu tenho um propósito de vida, né? Acho que Deus tem um propósito de vida para mim, né? Então, desde pequena, deixa eu voltar, né? Desde pequena, eu muito doente. Quando eu tinha 3 meses, fui batizada para morrer, porque, né? Segundo os médicos, já não tinha mais vida, né? E aí meus pais me batizaram para morrer. E aí tive uma infância um pouco doente, difícil e tal. Nos meus 16 anos, quando eu tinha 16 anos, eu tentei o suicídio. Eu tomei uns remédios, estava tomando uns remédios de depressão, tarja preta, e aí tive alguns problemas com meu pai em casa, e aí tentei o suicídio, né? E, de novo, Deus falou, não é a sua hora, né? Não vai. Deus foi lá e me resgatou, né? Me encontraram lá. Segura mais um pouco aí, mulher, né? Segura mais um pouco, né? E aí, depois, até quando eu tinha meus 20 e poucos anos, até descobri, na verdade, assim, né? E o meu pai, a gente não tinha uma relação muito boa. E aí, depois eu descobri, mas assim, eu descobri para ser tratado, porque é isso que eu acho que as pessoas precisam saber. Quando a gente encontra um trauma, tem o porquê. É pra gente tratar, não é pra gente viver o trauma, não. Mas te limitava? Né? Até você descobrir isso? Eu sofri internamente, né? Então, assim, o que aconteceu, né? Eu estava num retiro espiritual católico, né? E aí, num sábado à noite, o pregador, era um momento de cura interior, o pregador olhou não, né? Estávamos em várias pessoas, né? Muitas pessoas, nem lembro o pregador, ele nunca não me conhecia também. Mas aí ele proclamou uma cura, que alguém estava sendo curada por... senso de inferioridade, né? Que essa pessoa se sentia muito inferior, se sentia desvalorizada e tal. E eu tomei aquilo para mim. E eu falei, caramba, isso é para mim, né? E aí ele falou assim, isso aconteceu porque quando a sua mãe estava grávida, o seu pai não queria que você nascesse, então isso tudo te feriu desde lá de sempre. E eu não sabia de nada, nunca minha mãe comentou nada, né? Mas aquilo... Os pauzinhos de Deus mexendo assim, né? Preciso curar alguma coisa aí dentro, né? Falei, é pra mim. Tomei posse da cura. Fui pra casa, cheguei em casa. Minha mãe tava sozinha em casa naquela noite. E aí perguntei, falei, mãe, e aí? Né? Me conta, como foi quando a senhora tava grávida de mim? Quando o pai descobriu? Como que foi? E ela já com todo receio, também muito religiosa. Ela não queria conflito, né? Dentro de casa, né? Escondeu até, né? E aí ela falou, por quê? Eu falei, não, me conta, depois eu te conto, né? E aí ela me falou, seu pai não queria gravidez. Eles também se casaram muito novos. Ele tinha 16, ela 18 anos, né? E tem toda a história que a gente precisa, não dá pra gente ignorar essas coisas. E ela falou, ele realmente não queria, ele queria que abortasse e tal, mas isso já passou, depois que você nasceu, ele ficou muito feliz e tal. Mas dói, né? Dói, né? É uma feridinha ali, né? Cutucou ali a faquinha, né? Tem que fechar. Exatamente, né? Aí entrei no meu quarto, chorei, rezei, peguei a Bíblia, né? Falei, Deus, fala comigo, né? Já que tem um porquê disso tudo, né? E aí abri a Bíblia, Deus abri numa palavra, Isaías 43, se eu não estou enganada. Nada temas, Israel, eu que te socorri no teu seio materno, eu te chamo pelo nome, puxa, só palavras que eram para mim, que não tinha que ser outra pessoa, né? Então, aquilo me deu um alívio, né? Me deu um alívio e eu comecei a entender tudo que eu tinha lá atrás vivido com meu pai, que não era bom, né? Mas ainda não foi o suficiente, preciso falar, que aí eu tive que ir para terapia. E fui para terapia, e às vezes a gente não... Eu deveria ter ido para terapia essa época, mas não fui. Fui para terapia, vou contar um engraçado. A minha filha estava na escola, né? Aí casei, tive filhos e tal. E a minha filha estava com problema de atenção e tal. E aí os professores chamaram e falaram, mãe, leva ela no psicopedagogo e tal, né? Fui pelo plano, fui no psicólogo mesmo, né? E aí a gente faz uma primeira triagem, né, com a psicóloga. Chorei tanto na primeira triagem. A psicóloga falou assim, mãe,
Eu acho que é você que precisa. Ela tá liberada, sabe? Vem você, filho. Fica você aqui, 48 sessões. Mais ou menos isso. E aí, sim, eu fui e fiz terapia, acho que todo mundo na vida. Gente, indiferente de você achar Perfeito. que você tem um problema ou não, terapia é vida, né? E aí eu fui e comecei a tratar isso, na verdade, né? Eu ainda tinha alguma coisa, né? Então aí tratei na terapia, comecei a entender a vida do meu pai, comecei a entender é gritante para mim assim o que, porque às vezes ainda volta, mas seu pai não queria que você nascesse. Eu falei assim, não, ele não é que ele não queria que eu nascesse, ele não queria gravidez naquele momento. Não é nada comigo, né? Não é nada pessoal. Não é nada pessoal, Né? Exatamente. Nada pessoal, não é nada comigo. Era aquele momento da vida dele, 18 anos, super novo. Eu já era a terceira ou a quarta filha, né? Então, por isso que eu, no meu segundo filho, eu já fiz laqueadura. 2 tá ótimo, né? Já acabou com a fábrica. Não, senão ia ser igual aí, né? Nada contra quem quer ter muitos filhos. Nada. Mas hoje não é Mas, negócio não. o meu sonho era ter 2 e Deus me deu 2 bem na sequência. Eu sempre falava que eu vou ter um menino e uma menina. E eu tive um menino e uma menina. Mas, enfim, né? Aí, na terapia, eu consegui me curar, né? Dessas coisas com meu pai, consegui entender o relacionamento dele, que ele teve um relacionamento com outra pessoa. Consegui isso para mim, ficou muito claro, né? A psicóloga falava muito, Mari, você precisa separar o que ele fez para sua mãe como homem e mulher é entre eles. Você tem que colocar na sua balança o que ele fez como pai. Né? Então, coloca as coisas boas como o pai que ele fez, e isso para mim foi fantástico. Fantástico. Trato isso hoje, não que seja legal uma separação, alguma coisa, mas eu acho que as pessoas precisam separar isso. Uma coisa é a vida de casal, outra coisa é a vida de pai e filho, né? São coisas diferentes. Mas é engraçado, né? que a criança não tem esse discernimento, né? A criança, quando vê, ela toma aquilo como referência, isso influencia tanto, até essa criança talvez virar um jovem, um adulto, começar a entender, ainda tem essa referência. Sim. Desse seio Por isso familiar. Eu acho que o casal tinha que ir todo mundo para terapia, sabe? Porque isso vai muito de como o pai trata o filho, né? Porque às vezes, e eu poderia te falar de carteirinha, às vezes a pessoa estar dentro de casa não significa que ela é um pai presente ou uma mãe presente. Então, é muito profundo esse assunto, né? Não, muito assim, profundo, a maioria né? do mundo é cheio de mágoas. Exatamente. E cheio de crenças limitantes que vêm da onde? Vem lá do seio familiar, lá de trás. Porque as questões têm que ser bem resolvidas, né? Eu sou um exemplo, eu sou filho de pais separados. Com 15 anos, 14, não lembro, meus pais separados, mas foi muito bem conversado com a gente. Claro que naquele primeiro momento você não quer, né, independente. Só que é aquele negócio, ele é teu pai, ele vai continuar sendo teu pai pro resto da vida, eu sou tua mãe. E ficou muito melhor. Melhor do que você ter, de repente, um casal em crise, o filho vendo, e assim, vamos empurrar com a barriga a vida. Lá na frente a gente vê. Então é o entendimento ali na família, como conversar. E a base é a comunicação, né? Você falou uma coisa importante aí, né? Foi aberta, conversado com a gente e tudo mais, né? Na grande maioria não é assim. Esse é o grande problema. maioria, essa cisão, ela é traumática. E dentro desse trauma aí, cara, fica um peso muito grande aí para as crianças. Depois vira um jovem, vira um adulto cheio de mágoas mesmo, sabe? Mas aí, vamos falar dos medos, né? Porque aí, às vezes, as pessoas, aí elas optam em ficar numa vida triste e sofrida por medo. Só que hoje a gente tem condições, tem terapias, né? Para se tratar esse assunto, né? Tanto para o casal quanto para o filho, né? Olha, putz, quero me separar. Como que eu vou conseguir ser um bom pai, presente, não vivendo dentro da mesma casa, ou uma mãe presente, né? Acho que a gente pode fazer um outro podcast sobre esse assunto, né? Porque de muito, fato, né? precisa quebrar crenças, né? Sim, exatamente. E é só quebrando crenças que a gente muda. Nós adultos, hoje, né? A gente aqui é cheio de crença. Todo mundo aqui. Cada um com as suas, tá? Pode dizer que não, a gente é criança. Tem crença lá do passado. Sim. E aonde trata isso? Terapia. Onde trata isso? Em imersões. Em imersões que trata sobre crenças, com inteligência emocional,
Né? Por isso que o mundo da capacitação é o melhor mundo de todos. Sim, fantástico, fantástico, né? E hoje a gente tem, antigamente, no meu tempo, quando meus pais se separaram, não tinha Não isso. tinha? Não tinha. Não tinha? Não tinha esse número, avanços de ajuda, né? Não Ajuda. tinha, né? Então, a gente sofria, né? E que às vezes a gente vai num evento, às vezes uma frase. Cara, é inacreditável como uma frase dita por uma pessoa que talvez eu tô aqui com a Cris num diálogo que dessa imersão pede pra gente fazer. Uma frase dela pra mim fala, meu Deus, porra, é isso? Abre o mundo. Abre o mundo, exatamente. Mas a gente não se permite muitas vezes. Verdade. Né? Exatamente. Então a gente precisa, acima de tudo, estar de mente aberta, né, cara? Exatamente. O ser humano tem mente aberta, vai ao próximo nível. É. E tem gente que tá batendo na cara. Faz isso, faça isso, faça isso, faça isso. Vá à terapia, vá à terapia, vá à terapia. Eu não vou. Coisa de maluco, coisa de maluco, coisa de maluco. Não é isso que fala? E aí, posso falar? Mas porra. Eu até hoje uso isso. Não, terapia é coisa de maluco. Eu vou, caramba, eu sou doido. Eu falei, não, gente, terapia... É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Mas tem Você gente sai cheia de de lá criança de com novo. cara É cheio de criança ainda, Mas né? é maravilhoso, gente, né? É maravilhoso, né? Eu lembro um dia, eu cheguei na psicóloga e eu falei assim, hoje eu não quero falar nada. Hoje eu não tenho nada pra falar. O silêncio fala. Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, eu era mais jovem naquele tempo, né? Paga mesmo assim. Ela falou. Ela falou assim, nossa, você é uma jovem de 30 e poucos anos, né? E não tem nada pra falar? Tem certeza? Então ela tem um jeitinho de começar a te puxar. Provocação, tá e você certo. sai lá e fala assim, ufa, ainda bem que eu vim hoje, né? Porque nem todo dia a gente quer ir, né? Tem gente que fala, não, hoje eu não vou. Mas é maravilhoso. Mas enfim, fui na terapia e isso foi algo pra mim, assim, conseguir me libertar, assim, né? Foi importante, bem, muito muito importante. bacana, muito bacana. Mas aí, há uns 6 anos atrás, eu descobri um câncer, né? Onde? Tireoide, garganta. Como foi, né? Acordei um dia para ir trabalhar e aí olhei no espelho, me olhei no espelho, um caroço no pescoço, né? Pensei, né? Peguei cachumba. Fui no médico, né? Falei, doutor, né? Tô com cachumba aqui, né? Dá uma olhada para mim e tal. E aí ele olhou e falou, não, filha, não é cachumba não. Isso aqui é alguma coisa na tireoide, vamos fazer os exames da tireoide. Se não for, a gente continua procurando. Mas primeiro vamos descartar tudo tireoide. Porque já era grande, e realmente foi da noite pro dia. Deitei, não tinha nada, acordei com aquilo grande no pescoço. E aí foi um outro processo maravilhoso, né? De Deus, assim, na minha vida, assim. Aí consegui fazer o exame. Quando eu cheguei na clínica para fazer o exame, a menina falou, passa a semana que vem, acho que era numa terça ou quarta-feira, teu exame fica pronto a semana que vem para pegar, aguarda ali e tal. Fiz o exame, quando eu tava fazendo ali, aí ela me falou assim, desde quando você tem isso? Eu falei, olha, me saiu ontem, acho que foi 2 dias assim. Eu falei, acho que ontem não tinha nada saído. Ela falou assim, não, você já deveria ter isso. Eu falei, não tinha. Não, você tinha. Eu falei, não tinha. Escova o dente, arruma o cabelo todo dia na frente do espelho, não tinha. Ela falou, então você faz o seguinte, você vai aguardar ali, eu vou liberar o teu exame hoje. Porque é um nódulo de 3 centímetros. Ela falou, é grande para algo que nasce, que explode de um dia para o outro. E você vai voltar para o seu médico hoje ainda. Aí o mundo já desaba um pouquinho, né? Falei, caramba, né? Um nódulo 3 centímetros e tal. Aí consegui, né? Peguei o exame, fui no médico, né? E aí ele falou, olha, a gente vai ter que fazer cirurgia para tirar e a gente vai ter que ver se é maligno ou benigno, né? Então, a gente, né? Puxa, 2 filhos pequenininhos, né? A cabeça? A cabeça pira, né? Sempre fui apaixonada pela vida, apesar desses problemas. Eu acho que depois que eu resolvi isso, amei a vida muito mais ainda, né? E aí, tava num momento bom, assim, da vida, né? Eu falei, caramba, né? Isso agora. Aí fiz os exames, como contar tudo, né? Quando eu cheguei, eu sempre tive aversão ao Hospital Erasto Gettner, sempre tive muita aversão, porque os meus avós paternos tiveram câncer, se trataram e morreram no Erasto, né? Então, quando eu passava na frente, sempre me dava uma coisa ruim, falava, não, né? Não quero nunca entrar nesse hospital. Só que aí, quando eu fui e fiz a punção para saber se era maligno ou benigno, deu que era maligno.
voltei no médico. Aí piora mais ainda. E aí piorou mais ainda, né? A cabeça, assim... Mas não, esqueci um detalhe muito importante, porque que neste momento a minha cabeça já não estava mais. Quando eu fui fazer a punção, eu sabia que eu ia ter que fazer cirurgia. Até aí, beleza, né? Não era, né? E aí, um dia, o dia que eu fui fazer o exame, eu entrei no carro. Meu rádio do carro sempre é ligado em rádio gospel, essas coisas. Eu sou católica, mas amo as músicas gospel. Eu também, me amarro. Muito, muito, muito. E aí, eu entrei no carro e eu tenho muito isso. Eu rezo, tenho meu momento com Deus, mas eu tô falando com Deus o dia todo, né? E aí, eu entrei no carro e eu falei assim... Deus, fala comigo agora, né? O que está acontecendo, né? O que é isso, né? O que vai acontecer comigo, né? É alguma coisa grave, não é, né? Me ajuda, me fala nesse momento, né? E aí eu liguei o rádio, né? Quando eu liguei o rádio, estava tocando uma música que eu nunca ouvi na minha vida. Mas a música dizia exatamente esse refrão. Depois todo mundo pode procurar lá na internet, lá que existe a música. E o cantor estava cantando: se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Cara, não tinha mais, né? Não tinha. Senti Deus pegando a minha mão, né? Então, assim, esse momento foi um momento, assim, um ponto-chave para mim, sabe? Que Deus, assim... Parece que injetou força em mim. E aí eu fui, fiz a punção, muito ruim, fiz sem anestesia, sem nada, fui. E aí, alguns dias depois, peguei o resultado e deu que era câncer mesmo. Acho que foi o único dia, vou contar pra vocês, acho que foi o único dia que eu chorei, assim, né? Peguei o resultado, chorei, e depois daquele dia eu não chorei mais. O susto, né? É. E aí, eu comecei a ver as coisas boas. Boa. Eu comecei a ver, porque aí todo mundo correu. Aí minha família, né, veio e ficou do meu lado, na empresa. Aí eu precisava do plano de saúde, daí você faz um monte de exames, né? Você faz exame disso, exame daquilo, e às vezes o exame demorava. A Fabiana, Fábio, super beijo pra você, um ser humano incrível, você tem que chamar ela aqui um dia. Você tem que chamar um... Olha, vamos chamar. Incrível, um ser humano fora de sério. Me ajudou muito, assim, né, com contato, vamos agilizar esse exame, ligava pra Unimed, sabe, assim. Então, assim, eu comecei a olhar as coisas boas. Eu comecei a agradecer, porque eu tinha um plano de saúde que cobria todo o meu tratamento, eu não paguei um centavo, entendeu? Eu tinha as pessoas que me ajudavam, minha família, meus filhos ali comigo, sabe? E Deus. Peguei o exame, o resultado na quinta ou sexta-feira. Domingo eu fui à missa. E Deus, a gente tem uns segredinhos nossos, assim. E eu tenho uma música que quando eu tô mal, assim, quando eu não tô muito legal, Deus quer falar comigo, Ele em algum lugar toca aquela música. Eu vou na igreja, não falo pra ninguém, né? Porque ninguém sabe. Toca aquela música. E aí eu peguei o resultado na sexta, no domingo, já tinha com música, amo música, sou apaixonada por música. Deus já tinha falado comigo através daquela música. No domingo eu fui na missa, aí falei, vou comungar hoje, né, pra ficar mais forte, que tava difícil, né, por mais que não mais tava difícil. Aí quando eu entrei na fila da comunhão, tocou a nossa música. Eita. Sabe? Caramba. Eita. Muito Deus. Então, assim, eu acho que foi o momento da minha vida em que eu mais senti Deus. Então, foi o momento que eu menos sofri. De verdade, não falo. Sabe, mas foi o momento que mais eu senti a presença de Deus na minha vida, entendeu? Aí fui, eu descobri, eu consegui fazer a cirurgia, foram 40 dias. Cara, foi muito rápido. E graças a Deus que foi rápido, porque o médico ele teve que fazer uma raspagem na minha espinha e ele falou que se demorasse um pouquinho mais eu ficaria paraplégica. Então, assim, como é que eu vou reclamar? Foi o hospital que eu mais fui bem atendida.
Foi um hospital, tanto que eu comentei com vocês, né? Me inscrevi, quero ser voluntário. Erasto, me nota aqui, porque eu quero retribuir, gente. É um amor, é um carinho, assim, todo dia. Vão também as pessoas voluntárias, elas vão conversar, vai padre, vai pastor, sabe? Vão pessoas voluntárias. E foi tudo no Erasto, né? E tudo no Erasto. Importante. Desculpa, eu esqueci de falar. Porque aí eu fui no médico, só voltando um pouquinho, né? Esse meu médico que fez os exames e que eu fui, ele é meu médico de cego, assim. O que ele falar pra mim, eu faço. Só que ele é ginecologista. Não tem nada a ver com as coisas, né? E aí ele falou pra mim, olha, Mari, você vai ter que procurar um oncologista agora, você vai ter que tratar com ele. Ele falou, eu vou te indicar um. Você pode falar o nome da clínica? Lembrei. Pode tudo aqui. Pode tudo aqui. Tudo. Ele falou, você vai no IOP. No IOP você procura o Dr. Marcos, mas não aceite nenhum outro médico. Tem que ser o Dr. Marcos. Não queira nenhum outro. Ele foi meu amigo de faculdade, então eu confio nele como você confia em mim. Fechou, né? E aí... liguei eu no IOP, né? Falei, uma consulta com o Dr. Marcos, tá? Ela falou assim, então, a clínica está em reforma aqui e todos os outros médicos, eles estão atendendo em uma outra unidade da IOP. Mas o Dr. Marcos, ele não quis atender na outra clínica, ele está atendendo no Erasto. Então, se você... Justamente o lugar que você não ia pisar. Ele falou, então, se você quiser consultar com ele, você vai ter que marcar no Erasto. É lógico que eu fui, né? Você já virou sócia, né? Já virei sócia. Como Deus é incrível, né, cara? Porque é isso, sabe, assim, é Deus. É Deus quebrando barreiras. Mandou você lá para você quebrar essa tua crença sobre o Erasto, que você tinha aquela... Sim, exatamente. Você se limitava por causa dos seus avós, né? Falou, Isso, meus avós. E mais, eu acredito muito naquilo que eu falei, assim, meus avós morreram de câncer. Eu tive câncer. Mas, em nome disso, eu quebrei isso na minha vida. Quando eu saí do hospital, eu quebrei. Falei, meus filhos não vão ter. Que seja aqui uma quebra de maldição, né? Acredito, né? Além de ser uma doença hereditária, essas coisas assim, né? Mas eu acredito e quebrei. E, sem demagogia, fiquei feliz por ser eu. Falei, Deus, que bom que fui eu. Né? Que a gente quebre isso da minha árvore genealógica para frente, para que meus filhos, meus netos, para que ninguém sofra. Mas tudo isso porque eu tive lá atrás um encontro pessoal com Deus também, né? Então, assim, a gente precisa... a gente precisa... O miojo faz isso. E tem um detalhe que ela esqueceu, né? Ela precisava conhecer o Ronaldo. Não, o detalhe deste processo que... Ano de 2015, a J. Malucelli terceirizou o RH. Então, eu já trabalho no grupo há uns 12 anos, 6 anos trabalhei no CSC. E bem neste ano, o grupo resolveu terceirizar o RH. Ia entrar questão de e-social, muitos processos, muitas coisas, eles resolveram terceirizar. Nós éramos em 20 e poucas pessoas, muitas pessoas estavam sendo mandadas embora. Neste momento, o que hoje é o nosso diretor, que é o meu gestor direto, né, o Luiz Henrique e o Rafael, eles, então, a Equipamentos, que hoje é Forza, não tinha um RH seu, né, era tudo centralizado no CSC do Grupo J. Malucelli, e eu fazia a folha de pagamento deles. E aí o Luiz Henrique falou para a Fabiana que eles queriam queriam montar um RH lá e era para ela providenciar uma pessoa e ela me indicou. Ela falou, tem uma pessoa boa aqui e tal, não sei o quê. Ela falou, não, pode ser. Fiz uma primeira entrevista com ele. Na outra semana descobri o câncer. Puta cagada, hein? E aí? O que a gente faz, né? E aí eu falei para ela, Fábio, alguém foi de negócio contigo. Mas tá aqui hoje, pô. É isso? Alguém foi, quem foi? Alguém usado por Deus, né? Alguém foi de negócio contigo. Exatamente, né? E aí eu falei para ela, Fábio, e agora como fica esse processo, né? E ela, né, muito madura, ela falou, Mário, isso agora não depende mais de mim, né? Vai depender deles, né? Eles que vão dizer se eles vão esperar ou não. E aí ela conversou com ele, ela falou que eu tinha um problema de garganta, não foi? A corda vocal ali que tá dando uma arranhada. Passa um sprayzinho. Isso. E aí eu me lembro que ela me disse, né, falou pra ele que eu ia demorar uns 60 dias para voltar. Se ele me esperaria ou se ele queria que ela fosse atrás de outra pessoa, né?
E aí ele falou, não, esperamos até agora, não custa nada esperar, né? Cara, como que eu vou Pronto. dizer que isso não é Deus? É isso. Entendeu? Como que não é Deus aí que a gente fala? É Deus mexendo os pauzinhos pela gente. Ué. Entendeu? Mas o que é importante falar? Porque às vezes as pessoas vão falar assim, ai, se acha. Não, mérito meu, não. Mérito da misericórdia de Deus. Entendeu? Mérito da gente olhar e saber que Deus tem um propósito para a nossa vida. E a gente se abrir para dizer, Deus, faça a minha vontade. Porque, voltando a tudo isso, eu participei minha juventude toda em grupo de jovens, dos meus 18 aos 28 anos, né? Eu falo, eu vivi muito bem minha juventude, muito bem. Conheci várias cidades, viajei muito com um grupo de jovens, tive minha experiência com Deus. Então, assim, eu sempre falava para Deus, né? Toma minha vida, né? Que minha vida esteja em tuas mãos, faça de mim o que o Senhor quiser, né? Então, assim, a minha história, né, também é aqui que Deus me quer, aqui que Deus quer, e eu acredito que tem que ajudar muitas pessoas, levar isso para muitas pessoas. A parte que mais me tocou é você falar que o seu processo de gratidão, porque você não Sim. falou exatamente isso, né, mas é isso. É isso. O processo de gratidão, hoje ele é como é, Sim. e ele se fortaleceu depois disso tudo. Sim. Então é incrível a gente falar isso, né, gente? Porque assim, a gente precisa passar pela dor para entender tudo que a gente tem, né? Para entender Exatamente. quem a gente é. Então, o autoconhecimento é muito importante, né? Para entender o que a gente está passando, para entender aonde a gente quer chegar, entendeu? Então, gratidão é uma chave incrível do sucesso, né? Incrível. E é como você fala, né? É a fé inabalável, né? Fé inabalável. Tem que ter fé inabalável e gratidão ali junto, né? E eu acho que é isso, né? Quando eu estava passando esse processo do câncer, eu vou dizer para vocês, eu nunca perguntei para Deus por quê. Eu nunca perguntei para Deus por que eu estava passando aquilo, né? Mas eu sempre tentei enxergar as coisas boas que estavam acontecendo. Porque às vezes a gente tem a tendência, o ser humano tem a tendência de olhar as coisas negativas. O nosso cérebro leva a gente De olhar pra as isso. coisas ruins. Mas se a gente olhar as coisas boas, olha só. Como eu falei para vocês, eu vim de uma cidade pequena, minha família é super simples. Se não fosse isso, se eu não tivesse um bom emprego, se o meu emprego não tivesse um bom plano de saúde, se eu não tivesse boas pessoas para intervir comigo nesse meu plano de saúde, se eu não tivesse um bom médico que me indicasse um bom médico, eu não teria conseguido, entendeu? E aí, assim, eu acho que... E o segredo, falando já de câncer, tem muito isso que está na nossa cabeça. Uma das vontades que eu tenho de ir para o Erasto e fazer o voluntariado é isso, é falar que a gente tem que ter a mente positiva, por mais que você tenha um câncer. Mas se você tem um câncer terminal, vamos tentar fazer dos últimos dias os melhores da sua vida. Se você tem chance de lutar, vamos pensar positivo para você lutar. Porque tem chance. E milagres acontecem, né? E milagres acontecem, gente. Milagres acontecem. Né? Então, eu acho que a gente precisa olhar as coisas boas. As pessoas, né, de novo, olham muito, né? A minha família fala que eu sou muito otimista. Que mas eu quero ver a vida desse jeito, entendeu? Porque eu acredito que tem grande chance das coisas darem certo quando a gente pensa que vai dar certo. Quando a gente corre para ver que vai dar certo, que vai fazer... Perfeito, mano. Sabe? Perfeito. Eu acho que isso é vida. E eu preciso defender Deus um pouco, porque as pessoas... Gente, Deus é tão simples. Deus é tão simples. Deus é tão amor, Deus é tão misericórdia, que eu vejo muitas pessoas, às vezes, crucificando Deus. Vivem uma vida triste, uma vida... pobre de graça, não estou falando pobre financeiramente, é pobre de graça, por às vezes se colocar culpas e penas e cruzes pesadas que não vêm de Deus. Deus é tão simples, Deus é tão amor, Deus é tão misericórdia, que se a gente abrir os nossos olhos assim e falar assim, Deus, na tua simplicidade me ajuda a viver, não sou um ser especial que viveu tudo isso. Pode acontecer com você, com cada um. A gente só precisa reconhecer esse Deus misericordioso. Perfeito. Perfeito. E Cris, e você?
Só eu. Não, mas não. Agora eu vou beber. Quais são suas paixões? Minha família, meus amigos e meu filho, O nome dele? Teodoro. Teodoro, a mãe tá aqui, hein? Aí, ó. Teodoro tem 3 aninhos. Oi, Teodoro. Terrível. Arteiro. Mas é isso. A que você é grata? A Deus. Ele é o... Como diz a Mari, ele é o tudo. Se não fosse por ele, a gente não estava aqui, né? A gente não... Deus é incrível, né? Por ele a gente está onde a gente está, a gente encontrou as pessoas que precisa encontrar, a gente está na família que precisa estar. É Deus. Deus é tudo. Perfeito. Jéssica. Minha paixão? A vida. Além do Flamengo. Calma aí, deixa eu ler aqui. Tem cola, porque são 4, né? Não dá também, né? Sou torcedora do Mengão, verdade. Aí você tiver uma coisa aqui, Jéssica, interessante. Muito grata pelo fôlego de vida diário. Explica isso pra gente. Sim. Minha paixão, a vida. Sou muito grata. Todos os dias que eu acordo no caminho do trabalho, eu agradeço a Deus simplesmente pelo fôlego de vida. Porque hoje eu tô onde tô, né? Se eu tô aqui hoje é porque Ele concedeu e Ele permitiu tudo isso. Eu também tenho um pouquinho de história parecida ali com a Damares, se me permitir eu posso contar também. Claro, sim. E Deus é Deus. Ele faz, Ele desfaz e Ele muda a nossa vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Contando um pouquinho também sobre a minha história de vida, apesar, né, de eu ter 24 anos, mas já passei por tanta coisa. Já contei um pouco para a Fran, para o Ronaldo. Um pouquinho, assim, de tudo que já me aconteceu, sabe? Desde do meu nascimento, Deus tinha um propósito para mim nascer. Porque desde lá, né, do ventre da minha mãe, antes dela planejar, na verdade, ela não planejou. A verdade, ela não planejou. Ela Sua mãe tá viva? tá viva. Ó, verdade sendo dita. Hoje é o dia da... Hoje é o dia. Deus tem um propósito desde lá, porque minha mãe, ela engravidou de mim, ela tomava remédio. Então, ali Deus já começou a mexer os pauzinhos, né? Depois disso, quando eu tava com 5 anos, ali começou a minha história mesmo, que falando um pouco sobre medo, que foi onde meus pais passaram, né? Medo de perder uma criança de 5 anos. Por quê? Porque eu fui diagnosticada com meningite. Meningite. 5 anos de idade. Eu fui lá, né, a gente foi no aniversário e tudo mais, eu comecei a passar mal. Comecei a ficar mal, com dores, assim, na barriga, mas minha mãe, ela deve estar com fome, né, criança, deve estar com vontade de salgadinho, de doce. Essa lombriga tá atacando, né? Aí, ok, daí ela fez massagem ali, comi, brinquei. Não era gases, não era sair. Fomos pra casa. Meus pais trabalhavam direto, né? Minha mãe sempre trabalhou fora, né? Com 4 filhos. E sempre trabalharam para sustentar a gente. Não tem uma vida fácil, sabe? Não foi fácil o nosso passado. Então aí, meu pai me buscou na escolinha e tudo mais. Eu fiquei lá deitadinha. E quando minha mãe chegou do trabalho, ela viu que eu tava, assim, bem amuadinha, assim. Não é normal de criança, né? Viu que eu tava bem amuadinha ali, com febre e tudo mais. Daí ela falou pro meu pai, não, tem algo de errado, né? Vamos levar ela no médico pra ver o que tá acontecendo. Aí meu pai, né? Vamos aqui no SUS, né? Vamos aqui que é mais pertinho de casa, mais rápido. Minha mãe, acho que naquela hora ela já foi tocada. Ela falou, não, vamos, se ela tem plano, vamos levar ela no plano. Aí eles foram, me levaram, né, ali no Cruz Vermelha. Então, eu saí de casa normal, andando e tudo. Quando chegou lá para descer do carro, eu já não conseguia me mexer. Já não tinha movimento das pernas, assim.
E meu pai teve que me tirar do carro carregada, a gente pegou no colo, me levou lá. Quando chegou lá na recepção, né, ali já os médicos já vieram em cima, assim, já falaram, nossa, essa menina não tá bem, né? Vamos passar ela na frente. Então ali já passou na frente, na emergência, e foram fazer aquele exame da espinha, né? Então imagine, uma criança ali de 5 anos tirar a medula, né? Isso. E aí ali já falaram meus pais, vamos aguardar o exame para ver o que é, né? Daí saiu o exame, chamaram meus pais e falaram, olha, o diagnóstico deu que ela tá com meningite e é da mais grave. Ela deve ter pegado, não sei onde vocês estavam, deve ter pegado um contato com alguma criança pelo ar e falou para meus pais, eu não sei em que Deus que vocês acreditam, eu não sei a religião de vocês, mas se apeguem nele, porque para uma criança isso é muito grave. Se ela sobreviver, ela vai ficar com sequelas. Ou seja, não andaria, né? Provavelmente. Sim. Se ela sobreviver, vai ficar com sequelas. Então, eu não sei no que vocês acreditam, não conheço vocês, mas se apeguem na fé de vocês. Então, daí, a partir daquele momento, eu já fui pro quarto, fiquei isolada. Já começou o tratamento ali. Então, uma criança de 5 anos já fica ali sem o pai, sem a mãe, isolada o dia inteiro, sem, né, só com a visita dos médicos, não saber o que está acontecendo. E meus pais, né, intercedendo, orando. Meus pais sempre foram com muita fé, assim, sabe? Minha família sempre foi muito apegada a Deus, porque Ele já realizou muitos milagres na minha vida, meus irmãos, no meu próprio pai. E ali meus pais começaram a interceder, pedir oração para todo mundo, e foi indo. Fui fazendo o tratamento, aí lembro de poucas situações, assim, sabe? E eu lembro meu pai ia à noite ali, começar a fazer massagem nas minhas pernas, para ver se começava a movimentar, a sentir, e nada. E os médicos ali. Fiquei 10 dias internada. Até que um dia, é uma das principais coisas, assim, que eu me recordo. Eu tava ali no quarto, acordei, lembro que a médica tinha acabado de colocar medicação na veia. Acordei, daí eu tava chovendo, janela assim, bem pouquinho aberta, assim, pra entrar um pouquinho de ar, chovendo, porta fechada. E eu acordei e senti algo passar a mão, assim, em cima da minha. Daí, ok, né, eu olhei, assim, não tinha nada. Ninguém, porque, né, inocente, né, criança. Meu pai foi à noite me visitar. Daí ele, como que você tá, filha, e tudo mais. Daí pai, como que o anjinho entrou aqui pra me curar? Porque a porta tava fechada, a janela tava fechada. Como que ele entrou aqui? Por onde que ele passou? A inocência, né, da criança. Por onde que ele entrou? Daí meu pai naquela hora, assim, já se quebrantou em choro. Meu Deus. E não deu um dia. No outro dia, os médicos chamaram meus pais e falaram, olha, a oração de vocês, a fé de vocês é muito poderosa, porque a gente fez o exame aqui e não consta mais nada no organismo dela. Você vê como que é. Então, assim, aí continuei ali mais alguns dias, já comecei a caminhar, já começou a voltar os movimentos das pernas. E então isso. E hoje eu tô aqui, andando, fazendo academia, Tem um fazendo. detalhe, ela joga futebol. Sim. Sabia? Diz que é goleadora. Jogo futebol, faço. Então por Pivô? isso que Olha, ele pivô. eu sou muito grata. Deus faz por completo. Faz por completo. Isso aí. Que ali história. os médicos falaram, não, se ela sobreviver vai ficar com sequela, mas não era isso que Deus queria pra minha vida. Ele queria por completo. Sensacional. Queria. Parabéns. Parabéns. E você? Diga aí. O que você quer dizer? Suas paixões. Deus, minha família e meus amigos que estão presentes nesta sala. Show. Alguém colocou aqui, vou ver quem foi que colocou. Calma aí. Poucos amigos. Alguns amigos, né? Estão aqui nesta sala. E alguns amigos. Você é daquela máxima, então, de que nós somos a média das pessoas com as quais nós mais
Poucos, mas com qualidade. Perfeito. Concordo, super concordo. Antes só do que mal acompanhado. Super concordo contigo. Concordo contigo. Eu preciso fazer uma pergunta a vocês pra gente ir finalizando. É uma pergunta muito importante mesmo, que a gente faz sempre para todo mundo aqui. Vamos começar por você. Se você tivesse, assim, você acaba de descobrir, vamos na contramão do que a gente já falou aqui hoje, inclusive, hein? Você acaba de descobrir que você tem algumas horas de vida. O que você faz? Vou comer sorvete. Tomar sorvete. Olha isso, hein? Tá bem muito bom, né, cara? Muito bom. É tomar sorvete, cara. Vou tomar sorvete, vou comer chocolate, comer tudo que eu tenho direito. Olha isso, ó. É uma vida de restrições, né? Não, eu como tudo, mas... Então você não falou que tinha essas paixões, tá vendo? Tem que falar, ó. Olha como é importante pra você. Tá bom? Ó, Exatamente. tu vai descobrir, é sorvete, né? Tipo... Assim, claro, primeiro na minha família, né? Mas... Não. Agora tá tipo já. Não tem corte. Família não, ou Não. cozinha mesmo? Não, vou convidar a galera. Vai tomar sorvete com a família, gente. Tá bom. Entendeu isso? Vai ser um rodízio de sorvete. Tipo assim, última colherada, tum, pá! Não, assim, brincadeiras à parte, eu acho assim, é difícil de responder. Difícil, né? É difícil de você responder que a É reação... que elas estão pensando já, não quero falar, entendeu? Não, Quem for mas responder por Podem último... ser das situações. Mas assim, eu acredito que primeiro ele levar um baque, né? Não sei qual seria a minha reação. Porque A vida não é assim, né? A gente não descobre, né, gente? Mas, não. mas vá que... Olha o anjinho que tocou ali, ó. Mas vá que a gente tem uma, né, uma... Assim, eu acredito que primeiramente eu ia recorrer a Deus, que ele ia me dar mais tempo. Ele não ia fazer com que... Ei, assim, Deus, você já ajudou tanto. Você não tá entendendo. Ele que te Pelo chamou. amor de Deus, me ajuda. Ele te chamou e não vai te dar mais tempo. Ó, a tua missão Vou terminou comer, aqui. vou Se encontrar com ele, já era aqui. Não, então eu vou comer. Vou Aí chupar vai meu lá bater o sorvete. rio, é isso? Cara, olha... Eu vou chupar meu sorvete e vou comer meu chocolate. Se tiver que morrer, morrer. Feliz. Com De a barriga barriga cheia. cheia. Claro, né? Não sei se vou chegar lá e vai ter comida, né? Eu não sei Pesar esse caixão, né? fazer jus, Tá ótimo. mas é difícil de responder. Difícil, né? Jéssica, fala você. Minutos? Senhora. Horas. Vou botar horas. Ah, eu iria pra praia. Queria viajar. Vai descer pra Santarém no litoral, é isso? Sim. Pra morrer lá. Morrer na praia. Mas, uma pergunta, com o manto sagrado. Pode ser. Então, eu abraçaria muito a minha família e eu queria viajar, porque eu amo viajar, aproveitar a vida. Que bom. Fazer o que ama, né? E é exatamente isso, né? Fazer o que ama faz muita diferença. Cris. É isso. Ficar com os meus, né? Minha família, meu filho. Não sei, não vejo outra. Sorvete de chocolate, né? Não vejo outra alternativa a não ser ficar o máximo de tempo com os meus. Vai querer um Häagen-Dazs, um sorvete assim, mas nada. Uma caipirinha? Talvez. 14? Pode ser, não. Só uma história, né? Mari. Puxa, é pra falar a verdade mesmo? Ué. Aqui é o bate-papo da verdade. Cara, eu ia aqui. abraçar meus filhos e ia chorar até morrer. Porra, olha chorando. Mas, Pô, vamos ganhar tempo, vamos. Vamos fazer esse tempo. puxa, mas... Eu sei que nunca dói, eu pensei sei que nisso, dói. Então... Cara, eu nunca pensei nisso, porque na verdade eu falo assim, eu não quero ir logo, eu não vou logo. Então é uma coisa que eu nunca pensei, mas fosse o que eu fosse fazer, eu ia fazer com meus filhos. Qualquer coisa, mas eu não pensei em comida. Sem comida, juntaria Não o pensei em filho, comida. né? Nunca pensei nisso. Nunca pensei, mas Terminar a vida comendo nunca pensei, mas a certeza que eu tenho, eu ficaria com os meus filhos, com certeza. Qualquer coisa que eu fosse Porque fazer, ele se fosse gosta viajar, se de- fosse seria com os meus filhos. Isso é interessante, né? Você vê, a gente tá aqui todos os dias. A gente não pensa na morte, né? Não pensa, não pensa. Esses dias que tava vendo um pastor falar, né? Ele falou que todo mundo quer furar fila. Quer furar a fila do pão, furar a fila do mercado, mas Boa. ninguém quer furar a Ninguém fila da quer morte. furar, exatamente isso. exatamente. Agora, falando nisso, na verdade, já me escapei por 2 vezes da morte. É mesmo? Sim, agora eu lembrei. Mas o que houve? Fala aí pra gente aí que a gente é curioso. Ah, é? É. Então, eu sofri um acidente perto de casa, bati no muro, acabou com o carro no meio. É de carro. O carro partiu ao meio? É.
Deu PT no carro. O que é isso? Aham. E assim, eu não usava cinto. Nunca usei cinto ali, por causa que é interior, ninguém usa cinto. Nunca usei cinto. E como eu moro na área rural, um pouquinho antes de chegar onde eu bati o carro, eu não sei porquê, eu parei, vou colocar cinto. Deu sorte. Se eu não tivesse de cinto, eu tinha Eu acho que não Tinha foi. morrido. Eu acho que não foi sorte, né? Deus sussurra no ouvido. Não é sorte. Não é sorte, foi Deus. Vamos dar nome assim. Ronaldo. Isso, exatamente. Então, ali, Deus me livrou da morte, porque eu desmaiei, depois eu acordei, me acudiram lá. Fiquei um tempão em casa lá, um tempinho, né? Não, aí é doida, né? Deixa eu complementar, né? Toda tortinha lá e tal. Da tortinha, ó. Parece ela na Jota pra trabalhar. Ela entra, dá boa tarde, ai, tô com dor, e vai indo pros... Aí eu falei, meu Deus, cara, você sofreu um acidente e tal. Botei no táxi, toda, né? Mandou pra casa, avisei o marido, ó, tá chegando, tal. Eu falei, Fran, quando chegar lá me liga, né? Pro taxista saber que, né? Foi lá, tudo remendado aqui não trabalhar. Então aí, pra mim, foi um milagre também. Porque eu nunca usei cinto. Nunca. Você vê como que... E aquele tá dia, vendo? eu parei o carro e coloquei o cinto. Olha isso. E deu, não deu 200 metros pra frente, eu bati o carro. Eu rodei no pedrisco, dei num muro de concreto. Só o porquinho que não se salvou, né? É só um porquinho que não se salvou. Não, ele Como fugiu, assim? danado. Ficou Por quê? Porque ele Essa se história é atravessou direito. na minha frente. Eu Ah, por perdi. causa do porco? Aí, É, aí eu no perdi. final de semana seguinte Não virou uma bati, feijoada. mas era uma curva. Eu freiei e era pedrisco, o carro fez assim. Parabéns, foi o porquinho, tá certo. Freio pro porquinho. Eu fui pra animais Freio pra também. animais. É, isso aí. E agora, recentemente, a Cris sabe, né? Eu tava voltando embora do trabalho, o taxista saiu ali também, foi Deus. Ali foi Deus. Foi pro canteiro? Foi pro Da canteiro. BR ali? Isso, da BR. Nossa, eu fiquei uma semana, né, Cris? Fiquei Mas ali... bateu? Não bateu. Mas o que aconteceu? Ele já estava na pista da esquerda. E ele achou que tinha mais uma pista, acelerou e foi pro canteiro. Que beleza. 50 metros pra frente, era menos de 50 metros, tinha mureta. Então, presente assim, tudo, eu né? digo que eu tenho... Se a gente tem 3 vidas, 2 eu já usei. Vixe, vamos parar com essa conta. Não, brincadeiras, mas agora me recordei também que eu já fui salva por Deus 2 vezes. Tá certo, tá certo. Vocês querem fazer algumas considerações finais? Acho que a gente Hein? vai fazer um brinde pela vida. Isso sim. Então, vambora? E isso que eu ia falar, Cadê o agradecer vinho? pela oportunidade, pela vida. Não, vou botar pelos, uns pouquinhos aqui. O meu tá vazio, ó. Pelo amor de Deus. O Ronaldo serve vocês. O meu também. Pelos amigos Mentira. que estão aqui. Pra mim são Ih, vamos brindar antes minha de já ir beber, família. né? Isso aí. Meninas. Brinde a vida. Meninas, Ronaldo, Mesmo. obrigado por vocês terem vindo aqui. É sempre muito bom conversar com mulheres guerreiras, mulheres inovadoras, tá bom? A gente até não voltou nesse assunto, é importante voltar bem rapidinho e deixar muito claro uma coisa para todo mundo que está ouvindo a gente. Inovar é mudar de comportamento, acima de tudo. A pessoa que muda de comportamento, que reconhece que pode melhorar, né, ela está inovando. O que todo mundo quer, o que as empresas querem, são profissionais que inovam, em primeiro lugar, no seu comportamento. É aquela máxima que eu já falei aqui já, né, Ronaldo? A gente é admitido pelo currículo e é demitido pelo comportamento. E que a gente consiga ter comportamento que seja compatível com o que a gente quer. Você quer crescer? Sim ou não? Sim. Quer? Todo mundo quer? Sim. Quer evoluir? Né? A gente tem essa ambição. Comportamento, então, tem que ser vencedor. Mentalidade tem que ser vencedora sempre. E amigão, e Bom? aproveitando o gancho, eu bato o carimbo aqui, falando das 3 meninas do financeiro, né? Que num determinado momento desse ano, elas tiveram essa mudança. E elas estão seguindo a risca, estão crescendo, estão evoluindo as 3. E Não é à toa que você mandou a pauta, eu falei, traga, porque Sim. se é isso, Nós temos 3 vamos financeiras conhecer, do Paraná vamos fazer que as são pessoas fortes. conhecerem essas mulheres, desculpa poder falar, fodas, tá bom? Vai lá. Fodas. É porque a gente teve
excelente mentor, né? Exatamente, eu ia falar a Se não mesma fosse coisa. ele, a Eu- gente não estaria aqui, a gente não... Mas, ó, eu vou chorar, não façam isso comigo. Gente, é sensível. Cara, O Ronaldo é uma pessoa, ele não era o gestor, ele era uma pessoa. Ele era diferente, ele via gente diferente. Humano. Humano, uma pessoa humana. Ó. Não tem palavras pra... isso aqui é suor, gente, não é... Tem palavras pra descrever a humildade dele, o carinho. A gente, às vezes, chegava chorando ali com dor. Ele, mais que um chefe, um pai de família, um irmão pra nós ali. Eu e a Cris, que estão mais tempo ali, trabalhamos junto com ele ali. Então, é a nossa família, faz parte da nossa família. Por mais gestores amigos como você. Isso, Exatamente. por mais gestores humanos, né? Humano. Que o gestor, o líder, além de humano, ou melhor, quando ele é humano, ele está preocupado O nosso bem-estar. com o que bem-estar sempre vive em de primeiro todos lugar. os seus liderados, como é que tá, o que que precisa, não é isso? Como é que tá em casa, tá precisando de alguma ajuda, né? Acima de tudo, quem mais serve é esse gestor humano. E se não está servindo é porque está longe de ser humano. Tá bom? E eu sei que esse cara aí tá Gente, obrigado. anos luz à frente aí, é um cara que é humano pra caramba. Sim. Né? Só temos a agradecer a ele por tudo, por Boa. esses 16 anos de convivência ali diária. Merece, Então, merece. Merece. Merece muito. Eu sou grato a vocês todas. A Mari, do Capital Humano ali também, como eu falei, né? Cada uma teve uma fase na minha vida que me ajudou muito. Essa menina mais nova aqui chegou num período da minha vida que eu tava com meu pai com problema. Eu tive muito apoio em casa da minha mulher, da minha filha, foram sensacionais. Foi um momento de pandemia, então muita gente em home office. Tinha a Mari, tinha a Jéssica ali que estavam no dia a dia comigo, segurando a minha mão, ajudando a minha fé, fortalecer cada vez mais. E a gente aprende com isso, né? Então, eu tenho certeza que onde eu passei, eu deixei coisas boas e essas coisas boas aí estão crescendo demais, cara. Então, Vamos fazer eu tô junto, super Ronaldo, por orgulhoso, tudo. assim, por vocês todas. Cris, Jéssica, Mari. E vocês são do financeiro, parabéns, parabéns. Mari, que bom ter no Capital Humano uma mulher tão de Deus assim, hein? Amém. Porque às vezes é bem RH mesmo, né? Concorda? É bem capital humano. Você viu que ela bate mesmo, cara. Mas nas empresas é bem RH, não é assim, né? É bem, mas a gente precisa humanizar e precisa virar essa chave, É né? isso. Precisa virar essa chave. Por um tempo a gente ainda é RH por todos os processos e crescimento da Aham. empresa, mas a minha luta é virar a chave realmente que eu falo. Precisa enxergar as pessoas como pessoas. Perfeito, Como pessoas, não tem como ser diferente. perfeito. Afinal, São é pessoas. feito pelas Por pessoas. pessoas, né? Eu E vou não dar uma seria chetada nada aqui. se não fossem vocês, né? E Falando pessoas por é si, isso, né? Pessoas é isso, tem história, tem vida. É isso. É o famoso eu cuido de você, você cuida de mim, né? As Eu vou dar uma pessoas chetada cuidaram. aqui com a Mari aqui. Eu me lembro quando eu conheci ela, né? Que foi após ela ter retornado ali. E logo no começo, cara, ela chegou arrebentando. Tanto que eu falei assim, nossa, Mari, a gente nunca teve isso. E foi indo, foi criando evento, e foi aproximando das pessoas. A gente começou a se sentir mais à vontade no momento de ter um problema ali, às vezes em pessoal, tal. Você chega, Mari, me ajuda, não sei como que eu posso lidar com isso. Ah, o caminho é assim. Então, cara, foi muito show. A entrada da Mari ali foi uma mudança ali, uma Sensacional. transformação dentro da empresa também. Tá vendo, pessoal? Gratidão. Isso aí, né? Esse é o One on One. Esse bate-papo hoje, lotado, né? E tinha que ser assim, tá bom? Muito show. Tava desenhado para ser assim. E o Ronaldo, foi bom ou não foi? Agora vem aquela hora, né? Vai ser uma ola o negócio aí. Começa por aqui, vai assim. Vai como vai. Então vamos como fazer isso, né? quiser. Eu pego e a Cris puxa. e Vai lá. Foi demais. Demais. Demais, hein? Foi demais. Pô, show, hein? Combinado, hein? Pessoal, gratidão. Tem mais entrevistas incríveis vindo por aí. Continuem conosco. Não se esqueçam, quem não está inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho, o lembrete para poder ter todas as nossas notificações e receber todo o nosso conteúdo, que só está começando, hein? Nós estamos engatinhando, né, Ronaldo? Sim. E vamos longe, mas vamos com vocês, tá bom? Obrigado, meninas. Valeu. Gratidão. Show de pra bola. vocês. Obrigada.
Uma honra. Tamo junto, pessoal. One on One Podcast. Ah, lembrando, hein? Tem coisa nova aí pra acontecer em dezembro do One on One e vocês vão saber já já. Fica ali, função da gente, vocês vão receber. Valeu, gente. Obrigado. Léo. Tchau, tchau. Obrigado. Grande Valeu, Léo. gente. Tchau.